Deus seja louvado, eu sou o pastor Carlos Henrique, da Igreja Internacional da Graça de Deus. Estamos aqui na cidade de Ribeirão Preto, na rua Rangel Pestana, número 1000, no bairro Vila Virgínia. Eu venho trazer uma palavra aqui aos nossos corações nesta tarde abençoada de segunda-feira, que está lá no livro de segunda carta aos Coríntios, lá no capítulo de número 4 e o versículo de número 16. Aqui está dizendo quais os desígnios e os efeitos das nossas aflições. Ou seja, qual a intenção, qual que é o propósito das aflições nas nossas vidas. Jesus nos disse, no mundo tereis aflições. Mas qual que é o desígnio dessa aflição? Qual que é a intenção? Por que Jesus permite as aflições nas nossas vidas? Porque tudo tem um propósito, tudo tem um efeito, né? A ser manifesto. Então, o efeito que tem que se manifestar nas aflições que nós sentimos na vida tem que ser o efeito da fé. Nós não podemos desfalecermos em momento algum. Por quê? Porque tudo tem um propósito determinado da parte de Deus nas nossas vidas. Aí o Paulo, falando ao povo de Corinto, ele diz no capítulo 4 de 2 Coríntios, versículo 16, sobre essa intenção, esses propósitos das aflições. Dizendo assim o versículo 16 do capítulo 4. Por isso não desfalecemos. Então Paulo dizia ao povo de Corinto, ele vem concluir esses versículos para que o povo de Corinto não viesse desfalecer, porque Deus os vivificaria em Cristo. Este é o plano traçado por Deus, para nós não desfalecermos, que Deus vai nos vivificar em Cristo. Aí ele vai continuar o versículo assim, ó, ainda que o nosso homem exterior se corrompa. O exterior é aquilo que é aparente. Então, ainda que o nosso corpo ele vai desfalecendo, ele vai morrendo, aquilo que é aparente, né? Até hoje eu estava falando com a minha esposa, né? Eu dei uma olhada nas minhas mãos, até eu disse para ela, nossa, olha, estamos envelhecendo, né? E é verdade, o que é aparente está se corrompendo, está se envelhecendo. Mas o Paulo chama atenção para o interior dele, que ele vai dizer assim, ó, ainda que o nosso homem exterior, o que é aparente, se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Então Paulo ele entendia que as aflições dele, ainda que tocasse naquilo que era aparente, no seu corpo exterior, contudo, todo o seu interior era renovado, era revitalizado por Deus. Então entenda isso. Como é que está o seu interior? Está sendo renovado pela palavra? Está sendo fortalecido pela pregação do Evangelho? Está recebendo a revitalização de Deus em todos os sentidos na sua vida? Temos que receber, porque Deus é aquele que nos dá vida. Então tudo que o Paulo sentia no seu corpo exterior fazia que ele fosse cada vez mais renovado. Então por isso que ele vai dizer aí, ó, contudo o interior, contudo, se renova de dia em dia. Então, se o nosso foco em nosso futuro glorioso com Cristo permanecermos não desfalecendo na fé, ele vai nos capacitar de nós suportarmos qualquer tipo de aflição. Não importa as aflições que nós vivemos nesta vida aqui. Mas se o nosso foco está no futuro glorioso, ou seja, na vida eterna com Cristo, então você não vai temer absolutamente nada. Não temas. O exterior, aquilo que é aparente, ele está se corrompendo, né? No sentido que está morrendo. Mas o nosso interior está renovado, revitalizado pela nossa fé em Deus? Se estiver, não importa. Porque essa renovação diária é que nos capacita para suportarmos qualquer tipo de tribulação, de aflição. Por quê? Porque nós não podemos perdermos o foco do nosso futuro glorioso em Cristo, que quer dizer a vida eterna. Então pague o preço que você tem que pagar. Carregue a tua cruz sem esmorecer, sem deixar de ter aquela comunhão com Deus, aquela confiança em Deus, porque muito Deus vai te abençoar.
Então não temas se o exterior está se corrompendo, se o exterior está recebendo as aflições da vida, mas se o interior estiver renovado, revitalizado, você vai suportar e você vai sair dessa situação adversa e vai ser mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém, queridos? Esta é a palavra que Deus trouxe aos nossos corações nesta tarde de segunda-feira. Amanhã trarei uma nova palavra em nome de Cristo. E quarta-feira, às 21 horas, farei a minha live em nome de Jesus, trazendo uma mensagem mais estendida aos nossos corações. Amém? Que Deus possa abençoá-los a todos ricamente, abundantemente, em todas as áreas da sua vida, e que a sua vida brilhe mais do que o sol do meio-dia, em nome do Senhor Jesus. Em Cristo, com amor, eu e a minha casa desejamos a todos uma boa segunda-feira, um bom término de segunda-feira, uma semana abençoada, em o nome de Cristo. Até amanhã, Deus abençoe, em Cristo Jesus.